Sermão O Desejo do Santo de Estar com Cristo, por Thomas Watson. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Nós nos reunimos para conduzir a cerimônia de funeral do nosso falecido amigo, para realizar o último ofício de amor. Um espelho da mortalidade coloca-se diante de nós, onde podemos ver nossa própria condição frágil. Há uma sentença estabelecida para todos, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, Hebreus 9:27, de modo que a nossa vida é apenas um breve adiamento da morte, que é concedida a um homem condenado. A vida de um homem sábio, disse Platão, nada mais é do que uma contemplação da morte. O Senhor quer que nos acostumemos a pensamentos moribundos. Deuteronômio 32:20. E por assim dizer, por meditação, muitas vezes para nós entendermos sobre o nosso leito de morte. Deus vestiu nossos primeiros pais com peles de animais mortos e nos alimenta com carne morta, para que sempre que virmos a morte de outras criaturas, não nos esqueçamos da nossa. O texto nos apresenta Paulo em um santo patos, ou desejo de estar com Cristo. O coração estava com Cristo e ele queria apenas a asa rápida da morte para levá-lo até lá. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Explicando o texto, explicarei sucintamente os termos na ordem como são apresentados. Estou dividido entre os dois, ou estou encurralado. Pode-se fazer alusão a um castelo que está tão estreitamente cercado, de forma que não tem saída. Aconteceu então com Paulo, como com uma mulher que tem os filhos em casa com ela e o marido está em alto mar. Ela teria prazer em estar com o marido, mas reluta em deixar os filhos. Assim Paulo estaria de bom grado com Cristo, mas relutava em deixar os filipenses, seus filhos espirituais, tendo o desejo de partir. O apóstolo não diz devo partir, mas desejo partir. Todos os homens devem partir. Há um princípio fúnebre em tudo. A estrutura e a composição de seu corpo são terrenas e tendem à desintegração. A imagem de Nabucodonosor, embora tivesse uma cabeça de ouro, tinha pés de barro. Deuteronômio 2:33. Considere o homem mais forte, seja Sansão ou Hércules. Ainda podemos dizer que está sobre os pés de barro. Ele é apenas pó animado e se desfará com o tempo. A morte enfim chegará com habeas corpus. Tamelaim, um capitão cita, o terror de seu tempo, morreu com 3 golpes de febre. Os gramáticos, que flexionam todos os demais substantivos, sabem que não podem flexionar a morte. É a minha força, disse Jó, a força das pedras. Jó 6:12. Suponha que fosse, mas a piora contínua da doença, com o tempo, desgastaria essa pedra. Não existe uma eternidade terrena. A morte é chamada de a casa destinada a todo vivente. Jó 30:23. Mas embora a morte seja em si mesma necessária, para Paulo foi voluntária. Não era tanto uma dívida, porém mais um voto. Nem tanto a tarefa de Paulo, mas sua escolha. O apóstolo não diz devo partir, mas desejo partir. O apóstolo não diz tendo um desejo de morrer, mas partir. Uma palavra mais suave que tira a borda afiada da morte e a torna menos formidável. Esta frase partir pode se referir a soldados que armam as tendas no campo e diante da mínima palavra de comando do general soltam as cordas das tendas, arrancam as estacas e marcham adiante. Do mesmo modo, a morte solta o cordão de prata que prendia a alma em sua tenda terrena e um cristão caminha para Canaã celestial. Ou partir pode ser uma metáfora tirada dos marinheiros, que soltam a âncora para que possam navegar de um porto para outro. Logo, Paulo desejava soltar a âncora. A morte para o crente é apenas afrouxar a âncora e navegar de um porto para outro, da terra para o céu. Beza traduz essa palavra partir como despojar da pobreza. O mundo é uma hospedaria. Nós somos viajantes que habitam o alojamento aqui por uma noite. E Paulo ansiava por estar fora de sua hospedaria e estar com Cristo. O apóstolo tinha 3 grandes desejos e todos estavam centrados em Cristo. Um deles era ser achado em Cristo. Filipenses 3:9. Outro, engrandecer a Cristo.
Filipenses 1:20. O terceiro era estar com Cristo, Filipenses 1:23. Neste ponto, observe duas questões. Paulo não diz desejo partir e estar no céu, mas estar com Cristo. É a presença de Cristo que faz o céu, como a presença do rei faz a corte. Não são os querubins ou serafins que fazem o paraíso. O Cordeiro é a sua luz. Apocalipse 21:23. 2. Da conexão das palavras, tendo desejo de partir e estar com Cristo, notamos com clareza que a alma de um crente não dorme no corpo após a morte, uma opinião enfadonha, mas vai imediatamente para Cristo. Após o divórcio da alma do corpo, segue-se a união da alma com Cristo. Em 2 Coríntios 5:8, ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. Seria melhor para os crentes ficarem aqui se não fosse no mesmo instante para Cristo após a morte. Pois aqui os santos melhoram diariamente sua graça. Aqui eles têm muitas provas agradáveis do amor de Deus. Por isso deve ser melhor ficar aqui. E Paulo desejou aquilo que para ele seria perda, caso a alma dormisse no corpo e não fosse de imediato para Cristo após a morte, o que é muito melhor. Um crente não é um perdedor por causa da morte. Sua mudança é para melhor. Um rebento que é enxertado em um tronco e plantado em um solo melhor, de forma alguma é impedido. Um crente após a morte é colocado em um tronco melhor. Cristo é plantado em um solo melhor, o céu. Isso não pode ser perda, mas vantagem. Ora, portanto, pode o apóstolo dizer que estar com Cristo é muito melhor. Nas palavras existem 3 divisões. A escolha de Paulo, estar com Cristo. A excelência de sua escolha, é muito melhor. E o dilema em que se encontrava, estou dividido entre os 2. Esse homem santo estava num grande dilema. Encontrava-se dividido entre o serviço e a recompensa. Ansiava pela glória, mas estava disposto a adiar a própria felicidade e ficar fora do céu por um tempo, para que pudesse ser um meio de conduzir outros para lá. Então, das palavras assim expostas, há 3 observações. 1. É desejo de um verdadeiro santo deixar o mundo presente e estar com Cristo. 2. Estar com Cristo é muito melhor. Ainda superior é, entenderemos melhor quando estivermos no céu. Um anjo é mais capacitado para falar sobre a questão. 3. O que mantém um santo aqui no mundo é o desejo de servir. O que moldou o equilíbrio no apóstolo e foi o único motivo atraente para mantê-lo aqui por um tempo. Ele olhou para sua morada na carne como uma oportunidade de servir. Paulo estava disposto a morrer, mas contente por viver, a fim de que pudesse ser um agente de Cristo na terra. Neste momento, insistirei na primeira proposição. O desejo de um verdadeiro santo de deixar o mundo presente e estar com Cristo é o desejo de um verdadeiro santo partir deste mundo presente, tendo o desejo de partir. O que o homem ímpio teme, o homem piedoso espera. Eu desejo, disse Paulo, partir. Um pecador reluta em partir. Ele não diz, vem Senhor Jesus, mas espera Senhor Jesus. Deseja viver neste mundo presente para sempre. Ele não conhece outro céu senão a terra, e é morte para ele ser expulso do seu céu. Foi o discurso do filósofo Axios quando estava para morrer. Devo ser privado desta vida? Devo deixar todas as minhas agradáveis delícias? Davi chama a morte de sair do mundo. Salmo 39:13. Um homem ímpio não sai, mas é arrastado para fora. Ele é como um inquilino que tomou posse e não vai sair de casa até que a polícia o retire. Se um homem ímpio tivesse escolha, ele nunca iria para onde Deus está. Ele escolheria a maldição da serpente, comer o pó. Gênesis 3:14. Mas não retornar ao pó. Se um homem ímpio pudesse receber seu desejo, ele não serviria a outro Deus senão ao estômago, e para tal, sempre derramaria ofertas de bebidas à vontade. Mas uma alma animada e enobrecida, com o princípio de graça, vê o mundo como um deserto no qual há sempre serpentes ardentes, e ela deseja sair desse deserto. Simeão, tendo tomado Cristo nos braços, clamou, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Lucas 2:29. Aquele que recebeu a Cristo nos braços de sua fé, cantará a canção de Simeão. Senhor, agora deixe seu servo partir. Davi orou para saber a medida de seus dias. Salmos 39:4.
porque alguém disse desejava ouvir as boas novas da aproximação da morte. Os santos de Deus olham para si mesmos como aprisionados no corpo e ansiavam pela libertação da prisão. O pássaro deseja sair da gaiola, ainda que seja feita de ouro. Hilário se repreendeu por não estar mais disposto a morrer. Vá adiante, minha alma. O que você teme? Inácio desejou o martírio para ganhar a presença de Cristo na glória. O cristão verdadeiro é ambiciosamente desejoso de se despir das roupas terrenas de seu corpo e fazer a cama na sepultura. Como esta cama está perfumada com Cristo deitado nela. Um travesseiro de penas não é tão suave quanto um travesseiro de pó. Uma pessoa regenerada, olhando para si mesma, como presa por cadeias terrenas da carne e alma colocada em um sepulcro móvel, clama como Davi: ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Salmo 55:6. E de fato, não é de se admirar que o verdadeiro santo deseje uma dispensa e esteja tão ansioso para partir do mundo presente, se considerarmos como a morte é benéfica para um filho de Deus. A morte põe fim a todos os seus males. 10 males que a morte dará fim. Especificamente a 10 males a que a morte dará fim. 1. A morte acabará com os pecados do crente. O pecado é o grande incendiário. Ele nos causa todo o mal. O pecado tem uma influência maligna. É o ventre de nossas tristezas e a sepultura de nossos luxos. O pecado é a escravidão do pecador. Atos 8:23. E o fardo do santo. Salmo 83:3. Como um crente está desgastado com suas corrupções. Estou cansada da minha vida, disse Rebeca, por causa das filhas de Et. Gênesis 27:46. O que torna um filho de Deus cansado de sua vida é o coração orgulhoso e incrédulo. Paulo poderia carregar melhor as correntes de ferro do que seus pecados. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Quando a graça impele a alma para frente, o freio do pecado a detém e a puxa de volta mais uma vez. Existe muito do velho no novo homem. Há uma parte em cada coração regenerado que é fiel ao diabo. Uma parte que não orará, que não acreditará. O cristão tem uma dupla inclinação, uma tendência terrena à sua vontade, bem como uma tendência espiritual. E isso o atrai de várias maneiras, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. O pecado se mistura com nossas coisas sagradas. Não podemos cumprir nem nossos deveres, nem nossas graças sem pecado. Somos como crianças que não podem escrever sem borrar. A doce rosa da graça não aflora sem seus espinhos. Não é de se admirar então que um crente deseja partir, a morte o libertará das aflições espirituais. Quando pararmos de respirar, teremos acabado de pecar. 2. A morte dará fim às tentações do crente. Toda a nossa vida, disse Agostinho, não passa de uma tentação. Pisamos em armadilhas. Satanás está sempre lançando o anzol de uma tentação para ver se vamos mordê-lo. Ele é um estrategista. Ele sabe como se dar bem em suas tentações. Ele tentou Acã com uma cunha de ouro. Davi com a beleza de Batseba. Não podemos trancar a porta do nosso coração tão rápido pela oração, sem que uma tentação entre. Às vezes, Satanás chega com mais fúria, como um dragão vermelho ou um leão rugindo. Outras mais astuto, como uma serpente. Vez ou outra, ele seduz com o seu anzol, usando as escrituras. E nos tenta pecar sob a máscara da religião, como quando ele tenta para o mal, para que o bem possa resultar dele. Assim ele pode se transformar em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Não é uma coisa dolorosa para uma virgem ter a virgindade aviltada? Não é triste que as munições do diabo voem continuamente sobre nossos ouvidos? Não é de se admirar então que um crente esteja disposto a partir, a morte o tirará da mira dos tiros. Ele nunca mais será incomodado com os dardos inflamados de Satanás. Embora a graça livre o Filho de Deus do domínio do diabo, é a morte que o liberta da tentação do diabo. 3. A morte porá fim aos medos do crente. O medo é a paralisia da alma, há tormento no medo. Cícero chama o medo de uma das 3 pragas da humanidade, e os melhores dos santos
são assombrados por esse espírito maligno. Eles não podem se alegrar sem tremer. O crente teme que seu coração o engane, teme que Deus não o ame, teme que se canse em sua marcha para o céu. A melhor fé, às vezes, pode ter seus medos assim como as melhores estrelas têm seus lampejos. Esses medos, como disse Sócrates, armam o homem contra si mesmo, causam muita aflição, deixando para trás tristes impressões de melancolia. Não espanta então que um crente deseje partir desta vida, porque ele deveria temer aquilo que o liberta do medo. O rei dos terrores faz todo o medo desaparecer. 4. A morte enxugará as lágrimas do crente. Apocalipse 7,17 diz: E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O choro nada mais é do que uma nuvem de tristeza reunida no coração, caindo na água. Um cristão muitas vezes não tem ninguém para lhe fazer companhia, a não ser as próprias dores e tristezas. Ele se senta como Israel junto aos rios e chora. Assim que a criança nasce, ela chora. Quando Moisés nasceu, ele foi colocado em uma arca de juncos, onde se batizou, por assim dizer, com as próprias lágrimas. Êxodo 2,6. E eis que o menino chorava. Uma vez que olhamos para a árvore do conhecimento, nossos olhos lacrimejaram. Há muitas coisas para provocar o choro. Nossos pecados, quem pode olhar para o próprio coração com os olhos secos? E uma perda de relacionamentos que é como arrancar um membro do corpo. José chorou sobre seu pai morto. Gênesis 51. Ora, então não devemos nos surpreender que um crente deseje se afastar daqui? Ele deve deixar o vale das lágrimas. A garrafa de lágrimas será fechada. O choro se transformará em vinho. O pranto se converterá em música. E as lamentações se tornarão em aleluias. A morte é o lenço que enxuga todas as lágrimas. 5. A morte porá fim aos problemas do crente. O homem nasceu para a angústia. Jó 5,7. Ele é seu herdeiro natural. Essa vida está sujeita a danos. Nunca daremos cabo de nossos problemas enquanto vivermos aqui, mas apenas os trocamos por outros. Cada um tem sua cruz para carregar. Às vezes, a pobreza aperta. Em outras, a doença tortura. Em certas ocasiões, os processos judiciais atormentam. O homem é como uma bola de tênis, lançada para cima e para baixo pela providência. Enquanto os ímpios estiverem no mundo, nunca procure descanso. Esses mares agitados, como o profeta os chama, lançarão espuma e lama sobre os piedosos. Bem, então um crente pode dizer: Senhor, agora deixe seu servo partir. A morte dá a um filho de Deus seu descanso tranquilo. Isaías 57:20. Emite-lhe uma ordem de felicidade. Jó 3,17 diz: Ali, isto é, na sepultura, os ímpios cessam de perturbar, e ali descansam os cansados. 6. A morte põe fim às preocupações do crente. A preocupação é vexatória e ansiosa, consome o conforto da vida. A palavra grega para preocupação significa cortar o coração em pedaços. As preocupações corroem como uma úlcera. Elas atormentam a mente, acabam com o sono, devastam as energias. Eis a tortura sobre a qual a alma está esticada. É difícil, digo que quase impossível, livrar-se dessa víbora da preocupação enquanto vivermos aqui. Todos os nossos confortos são luxos carregados de preocupações. A preocupação é para a mente como um fardo para as costas. Pressiona os espíritos e, com a sobrecarga, afunda-os. A preocupação é fruto da maldição. Pela falta de preocupação de Adão, fomos levados a ela. Não viram algumas vezes a roseira braba crescendo junto à madressilva, de modo que você não consegue colher a madressilva com facilidade sem ser arranhada pela roseira? Da mesma forma, ao amontoar riquezas, como a mente e o coração são picados pela preocupação. E não há grande razão para que um filho de Deus deseje partir? É bom estar entre as roseiras bravas? A morte é a cura da preocupação. Somos atenciosos e solícitos acerca de como comprar tal propriedade, como sustentar tal criança. Então, a morte vem a um crente como um amigo e diz: nunca fique perplexo e distraia sua mente assim. Eu o libertarei de todas essas preocupações que matam seu coração.
Vou golpear apenas uma vez, e esse golpe vai livrá-lo de todas as suas preocupações. 7. A morte acabará com a noite de abandono espiritual. Escondeste o teu rosto e eu fiquei perturbado. Salmo 37. A alma em abandono está a um palmo do desespero. Na aflição o mundo está contra o homem. Na tentação, Satanás é contra o homem. Na deserção, Deus é contra o homem. Alcíades chama o abandono de uma agonia de consciência. Isso fez com que o profeta Jonas chamasse as entranhas da baleia de ventre do inferno, porque ele era deserto. Jonas 2:4. Do ventre do inferno eu gritei, fazes bem que assim te ires? O salmista se desesperou diante do adiamento do favor de Deus. Salmo 88:15 diz, sob o peso dos teus terrores estou desorientado, mas a morte libertará do abandono. Após a morte, o crente nunca mais verá eclipses. Deus afastará a cortina e arrancará seu véu, e a alma estará para sempre tomando sol sob a luz do semblante de Deus. 8. A morte dará um fim a todas as imperfeições da natureza. Nosso conhecimento natural é muito imperfeito. A pessoa mais perspicaz e inteligente pode dizer como Agur em Provérbios 33, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Desde a queda, a luz da razão arde fracamente. A nós na natureza que não podemos desatar, porque o Nilo transbordaria no verão, já que pelo curso da natureza as águas estão mais baixas. Porque um imã se inclinaria para a estrela do norte, porque o mar seria mais alto que a terra, mas não a afogaria. Como os ossos crescem no útero. Eclesiastes 11:5. Muitas dessas coisas são enigmas e paradoxos. Ao comer da árvore do conhecimento, perdemos a sua chave. E agora temos nossas mentes mutiladas. Na queda, perdemos nosso capacete. Sócrates, em seu leito de morte, disse que havia muitas coisas que ele ainda não aprendera. Nosso conhecimento é como o crepúsculo, turvo e sombrio. A maior parte de nosso conhecimento não se compara à menor parte de nossa ignorância. Diante de tudo que foi considerado, não é de se admirar ouvir este linguajar de um santo. Tenho o desejo de partir. A morte coroou o cristão com a plenitude do conhecimento. Quando ele for extinto pela morte, a vela do entendimento brilhará mais forte. Na morte, um filho de Deus recupera perfeitamente o uso da razão. 9. A morte dará fim às imperfeições da graça. Nossas graças são nossas melhores joias, mas aqui estão elas em uma meninice e imaturidade. Portanto, diz-se que os santos recebem apenas as primícias do Espírito. Romanos 8:23. O melhor cristão é como uma criança, muito fraco na graça. A fé é fraca e o amor é morno. Embora a graça não esteja morta, ela está doente. Apocalipse 3:2 diz, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. A graça é como ouro no minério, escória e impureza. A alma mais refinada tem alguns resíduos. Esse lema pode ser escrito acerca das graças de um cristão. Aquele que atinge mais longe a santidade fica aquém da marca da perfeição. Ora, então pode um crente desejar partir. A morte o libertará de todas as imperfeições de sua santidade. Ela o tornará tão puro quanto os anjos, sem mancha ou ruga. Efésios 5:27. 10. A morte concluirá uma cansativa peregrinação. Neste mundo, estamos em condição de peregrinos. 1 Pedro 2:11. Um cristão caminha com seu cajado de peregrino na mão, o cajado da promessa na mão da fé. Então, a morte porá fim a tal peregrinação. A morte toma o cajado do peregrino e coloca uma coroa em sua cabeça. Não é de se admirar que a alma graciosa clame como Paulo. Tenho o desejo de partir. Objeção. Mas alguns dos santos oraram contra a morte. Ezequias, ao receber a mensagem da morte, orou para não morrer e chorou muito. Isaías 38, 2-3. Logo Ezequias não tinha vontade de partir. Resposta 1. Ezequias desejava viver um pouco mais, para realizar mais da obra de Deus. O versículo 18 diz, os mortos não podem te louvar, dando a entender que se ele fosse levado pela morte,
não seria mais capaz de exercer o serviço a Deus. Ele relutava em ser cortado, até que pudesse dar mais frutos. Além disso, se ele tivesse morrido no começo da reforma, os inimigos de Deus teriam exultado e cantado cânticos de triunfo em seu funeral. Resposta 2. Ezequias não estava disposto a morrer naquele momento porque não tinha filho para sucedê-lo ao trono. Deus havia prometido a Davi, em 1 Reis 8:25, não lhes faltaria descendência que os sucedesse no trono. Ora, nesse contexto, era um grande desconforto para Ezequias morrer sem filhos, pois ele consideraria a si mesmo nada além do que um hipócrita, já que Deus prometera descendência aos reis da linhagem de Davi, que o temessem. À vista dessas e de outras considerações, Ezequias poderia orar contra a morte naquele momento. E embora seja possível dizer que muitos dos filhos de Deus não estão dispostos a morrer, eu respondo: um cristão é uma criatura composta, carne e espírito. E desta composição pode haver um conflito entre medo da morte e o desejo por ela. Mas enfim, a parte espiritual prevalece. E à medida que a fé se fortalece, o medo definha. Assim foi com Paulo, que tinha um desejo de partir. Abordado o primeiro ramo da doutrina, que é o desejo do verdadeiro santo de partir daqui, tendo o desejo de partir, avança então para o segundo ramo da doutrina. É o desejo de um santo estar com Cristo. Paulo ansiava por recostar-se naquele travesseiro macio no qual João, o discípulo amado, recostou, o seio de Jesus. Haveria pouco conforto em partir se o apóstolo não tivesse inserido essas palavras: estar com Cristo. A morte fará uma mudança gloriosa para o crente. Trata-se apenas de cruzar o mar morto e ele estará com Cristo. A morte para um filho de Deus é como um redemoinho para Elias. Levou embora seu manto, mas levou o profeta para o céu. Assim a morte é um vento tempestuoso que leva o manto da carne, pois o corpo é apenas o manto em que a alma está envolvida, porém leva a alma até Cristo. O dia da dissolução de um crente é o dia de sua coroação. Embora a morte seja um cálice amargo, há açúcar no fundo. Isso traslada a alma de um crente para Cristo. Embora a carne chame a morte de o último inimigo, 1 Coríntios 15:26. Ainda assim, a fé a chama de melhor amiga. Leva o homem a Cristo, o que é muito melhor. Essas palavras, estar com Cristo, implicam percepção, prazer e permanência. Estar com Cristo implica percepção. 1 João 3:2 diz: nós o veremos como ele é. Na terra nós o vemos como ele não é. Ele não é mutável e não é mortal, mas no céu nós o veremos como ele é. Quando Sócrates estava prestes a morrer, confortou-se com isso, que ele iria para o lugar onde encontraria Homero e Museus e outras pessoas admiráveis que viveram em épocas anteriores a ele. Um crente pode consolar-se com o fato de que verá Cristo. Aqui nós o vemos, contudo através de um vidro escuro. Mas imagine como será quando ele for adornado em todo o seu esplendor e se revelar em sua plena glória aos seus santos. Luciano disse a um amigo: eu lhe mostrarei toda a glória da Grécia. Quando você tiver visto Solon, terá visto tudo. Assim quem vê Jesus Cristo vê toda a glória do paraíso. Pois Cristo é o espelho da beleza e a quinta essência da felicidade. Alguns questionam: como e de que maneira veremos Cristo? Veremos sua divindade com olhos físicos? Não é bom ser sábio além do que está escrito, mas acho que podemos afirmar com modéstia que, com nossos olhos corporais, contemplaremos a natureza humana de Cristo. Sua glória como mediador será visível aos santos e contemplada por olhos glorificados. Nesse sentido, deve-se compreender Jó 19:25. Com estes olhos, verei a Deus. Grande e surpreendente será essa glória, a qual brilhará da natureza humana de Cristo. Se sua transfiguração foi tão gloriosa, qual será a sua coroação? Agostinho desejou ter visto 3 coisas antes de morrer: Paulo no púlpito, Roma em sua glória e Cristo na carne. Mas o que seriam essas coisas comparadas à visão de Cristo no céu? Contemplaremos não um Cristo crucificado, mas um Cristo glorificado. 2.
Estar com Cristo implica prazer. Não apenas o veremos, mas desfrutaremos dele. Portanto, nas Escrituras diz-se que os santos não apenas o contemplam, mas são glorificados com ele. Romanos 8,17. E afirma-se que a glória não só será revelada a nós, mas em nós. Romanos 8,18. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Nós não apenas o veremos, mas seremos envolvidos por ele. Um homem pode admirar um belo caramachão desenhado na parede, mas não pode entrar nele. Essa glória dos céus pode ser penetrada. Como a esponja suga o vinho, assim haverá absorção de glória. Uma torrente de regozijo divino fluirá para a alma deste deleite de Cristo. 3. Estar com Cristo implica permanência. 1 Tessalonicenses 4,17 diz: assim estaremos para sempre com o Senhor, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7,31. Os confortos terrenos, embora possam ser agradáveis, são efêmeros. Plutarco relata que Alexandre fez com que se pintasse uma espada dentro de uma roda sobre uma mesa, significando que o que ele conseguira com a sua espada estava sujeito a ser alterado com a roda da providência. Se tivéssemos o aluguel mais longo dessas coisas, logo se esgotaria. Mas esse privilégio de estar com Cristo caminha em paralelo com a eternidade. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebe-se por tudo isso a diferença entre a partida de um crente e a de um homem ímpio. Para o crente é uma partida feliz, para o ímpio ela é triste. Para o ímpio não há nada além da partida. Ele se afasta desta vida e se aparta de Cristo. Afastai-vos de mim, malditos. O ímpio se afasta de raios de glória para as chamas de fogo. Ele se afasta da companhia dos anjos para a comunhão dos demônios. Mateus 25:41. Ele nunca deixa de partir. Os ímpios estarão sempre consumindo, mas nunca consumidos. Eles podem estremecer só de pensar em partir. Bem fazem os enlutados ao saírem pelas ruas quando o ímpio morre. O inferno pode ser chamado adequadamente de lugar dos lamuriosos. E veja quão pouco tem o Filho de Deus para temer a morte, já que ela apenas o leva a Cristo. Isto é uma bebida no leito de morte. Somos naturalmente tomados por um tipo estranho de palpitação e tremores ao pensarmos na morte, como se estivéssemos em uma paralisia trêmula, enquanto não há nada mais vantajoso para um cristão do que a morte. A morte é uma ponte que conduz ao paraíso de Deus. Todo o mal que a morte causa a um crente é levá-lo a Cristo. E não é muito melhor? A morte tira os trapos do corpo e coloca as vestes de Cristo sobre a alma. A consideração séria deste fato elevaria o crente acima do desejo da vida e do medo da morte. Objeção. Mas um filho de Deus pode dizer: eu poderia me alegrar com o ganho da morte, mas temo a sua dor. Desejo o refúgio, mas tremo diante da viagem. Resposta 1. Em outros casos, não recusamos a dor na fixação de um osso, na punção de um abscesso, mas suportamos a dor com satisfação, porque é para a cura. A morte é algo que produz cura. Ela curará o cristão de todas as suas feridas. Ao causar uma dor, cura todo o resto. Não suportamos dor alguma na vida? Jó sofreu tantas misérias que preferiu morrer a viver. Jó 7:5-15. Declara: meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. A vida do homem é uma miséria contínua e está entremeada com misérias. Alguns sentiram mais dor na vida do que outros na morte. Resposta 2. O que são algumas angústias da morte se comparadas com as dores de uma consciência culpada ou com as chamas do inferno das quais Deus libertou o crente? Quão suave é a morte em comparação com o peso da glória. 2 Coríntios 4:17. Quão curta ela é em relação à eternidade. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Resposta 3. Tornamos a morte maior do que ela é. Como os moabitas que pensavam
que as águas haviam se tornado em sangue quando se tratava apenas da cor e tintura dos raios de sol. 2 Reis 3:22. Presumimos a morte pior do que ela é. Nós a observamos através de uma lupa. O medo faz o cristão ver duplicado. Se fechássemos os olhos dos sentidos e abríssemos os olhos da fé, a morte nos pareceria menos temível. Teste. Vamos então submeter-nos a um escrutínio e aprovação se somos pessoas que iremos a Cristo quando morrermos. É certo que partiremos, mas a questão é se iremos a Cristo ou não. Pergunta: como é possível saber disso? Resposta: pela fé. A fé é a graça unificadora, é a graça vital, radical e essencial que produz em nós o interesse salvífico por Cristo. A fé é a rainha das graças. Pela fé aceitamos a Cristo como esposo e nos entregamos a Ele como Senhor. A fé é uma graça que se apropria de Cristo. Tem tanto uma capacidade de confiança quanto de aplicação. Cristo é a aliança. A fé, o dedo que põe esta aliança. A fé abre o ofício nos lados de Cristo e bebe do seu sangue. A fé é tanto justificadora quanto santificadora. Ela retira o sangue dos lados de Cristo para perdoar e água para limpar. 1 João 5,6. Por todas as conquistas tem a fé. Pergunta: mas há muita enganação acerca desta graça. O diamante Cipriano, disse Plínio, é parecido com o diamante verdadeiro, mas não é verdadeiro. Ele será quebrado com um martelo. O diabo tem seus produtos ruins e graças falsificadas para enganar. Como, portanto, podemos distinguir uma fé verdadeira de uma falsa e espúria? Resposta: apresentarei 2 provas diferentes. 1. A verdadeira fé é sempre encontrada em um coração profundamente humilhado pelo pecado. Atos 2,37 diz: o coração deles estava aflito. Eis o primeiro rebento de fé. Você nunca viu uma flor brotar de uma pedra, nem a fé de um coração de pedra. A fé é uma planta que sempre cresce em um solo úmido, no olho choroso e no coração partido. O pai da criança clamou em lágrimas: Senhor, eu creio. Marcos 9:24. A flor da fé cresce na água. 2. A verdadeira fé é atuante. Os joalheiros dizem que não há pedra preciosa, a menos que haja alguma virtude latente nela. Da mesma forma, podemos dizer da fé preciosa: há virtude escondida nela. É muito eficaz, pois opera o pecado. Atos 15:9. Funciona por amor. Gálatas 5:6. Está cheia de boas obras. Tiago 2:17. Faz a língua falar por Cristo, a cabeça estudar por Cristo, as mãos trabalharem por Cristo e os pés correrem nos caminhos de seus mandamentos. A fé vem com poder sobre o coração. 2 Tessalonicenses 1:11 fala da obra da fé com poder. Existe um poder restritivo e constrangedor por meio dele. Podemos saber se a nossa fé é verdadeira ou não. Li sobre um pai que tinha 3 filhos e, estando prestes a morrer, deixou em seu testamento todos os seus bens para aquele filho que pudesse encontrar seu anel com a joia que tinha uma virtude curativa. O caso foi levado aos juízes. Os 2 filhos mais velhos falsificaram o anel, mas o filho mais novo trouxe o anel verdadeiro, o que foi comprovado pela virtude dele, pelo que a propriedade de seu pai foi para ele. Posso comparar a fé a esse anel. Há uma fé falsa no mundo, mas se formos capazes de encontrar o anel de fé que carrega a virtude purgativa e operativa, eis a verdadeira fé que nos interessa e nos dá direito a Jesus Cristo. E se estivermos em Cristo enquanto vivermos, estaremos com Cristo quando morrermos. Onde a fé dá uma propriedade, a morte dá uma posse. Conforto. Aqui então está o conforto na morte de nossos amigos piedosos. Embora eles se afastem de nós, eles vão para Cristo, o que é muito melhor. Devemos lamentar por aqueles que estão vivos, ainda que mortos em pecados, e regozije-se por aqueles que estão mortos, mas vivem com Cristo. Nosso querido irmão falecido tinha dores sagradas de desejo que não pareciam menos fortes do que as dores da morte. Ele ansiava por Deus como seu desejo último e supremo. Ele repetia muitas vezes com alegria as palavras do texto e parecia enrolá-las como mel debaixo da língua. Podemos, portanto, alimentar boas esperanças
daquele que está colocado naquele paraíso de Deus, do qual ele ansiava. Desejei que ele olhasse para os méritos de Cristo. Devo, disse ele, descansar lá ou em lugar nenhum. Oh, que conforto é este, pensar que nossos amigos não são apenas tirados do mal que está por vir, Isaías 57:1, mas que eles estão com Cristo. Por que devemos ficar tristes com o progresso deles? Eles têm sua coroa, 2 Timóteo 4:8, seu trono, Apocalipse 3:21, e suas vestes brancas, Apocalipse 7:9. Por que devemos chorar sem moderação por aqueles que têm todas as lágrimas enxugadas de seus olhos? Eles entram no gozo do seu Senhor. Por que devemos ser tragados pela dor por aqueles que são tragados pela alegria? Aqueles que morrem no Senhor não estão perdidos, mas enviados para o céu um pouco antes de nós. Em breve nos juntaremos a eles. É apenas um curto período de tempo, e amigos piedosos se encontrarão no céu e festejarão juntos na ceia do Cordeiro. Apocalipse 19:9. É apenas um curto período de tempo, e os santos se deitarão juntos no seio de Cristo. Aquela colmeia de doçura, aquele leito de perfume. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Apocalipse 14:13. Por que devemos lamentar excessivamente por aqueles que são abençoados? Oh, não choremos pela felicidade de nossos amigos, mas ansiemos partir e estar com Cristo, quando beberemos desses rios de prazeres que correm à sua mão direita para sempre. Sermão do funeral do Senhor, Jacob Stock. Glorioso Deus majestoso, Rei da glória, Senhor dos senhores, meu Redentor, meu Salvador, meu leão da tribo de Judá, aquele que nunca dorme, o guarda de Israel, o começo, o meio, o fim, o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Senhor, meu Deus do céu, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer por esse ensino. O que eu posso dizer, Senhor, que nós possamos falar como Paulo falou, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmão, eu pergunto para você, irmão, depois desse ensino, irmão, você ainda tem alguma dúvida, irmão, de aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? De se arrepender dos seus pecados? De caminhar com Jesus Cristo? De fazer parte da família de Deus? De ganhar um lugar à mesa do Senhor, irmão? Irmão, se você ainda tiver alguma dúvida ou não quiser isso, irmão, me desculpa, mas você não passa de um tolo, irmão. Irmão, eu vou deixar meu testemunho aqui, irmão. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu ainda estou no processo, eu tenho 1 ano. Jesus ainda está me libertando de muita coisa, porque tem as obras da carne, os desejos da carne, e a gente peca, irmão, que nem sente. Então Jesus, ele vai trabalhando, né? A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, aquelas pessoas que eram os puritanos, chamados puritanos, na época deram esse nome para eles como uma forma pejorativa, porque eles realmente, irmão, eles viviam uma vida de santidade. E quando eles pecavam, porque nós temos a velha herança do Adão, o pecado, Deus sabe disso, mesmo assim Deus nos ama, eles imediatamente, irmãos, eles se ajoelhavam e pediam perdão a Deus. A gente não vai viver numa vida de pecado propositadamente, né? A gente vai pecar, porque a nossa carne é pecaminosa. A nossa mente, a Bíblia diz que é inimiga de Deus. Mas imediatamente a gente tem que fazer como Davi. Por isso que Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. É o único homem da Bíblia segundo o coração de Deus. Porque Davi pecou? Sim. Davi pecava? Sim. Ele era um profeta. Ele escreveu a maior parte dos salmos. Mas ele verdadeiramente, ele se arrependia. Porque toda vez que a gente peca, irmão, a gente fere o coração de Deus. Toda vez que a gente peca, a gente pega o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, e coloca na cruz de novo. É uma luta, irmão, uma luta entre a carne e o Espírito. Mas o Espírito sempre vencerá, porque com Jesus, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, né? Vão vir as provas, vão vir as lutas, mas a Bíblia diz que Deus nos prepara, Deus nos dá perseverança, Deus nos dá fé. E Jesus disse que aqueles a quem o Senhor, o Pai, deu para ele, né, que são os santos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ele de maneira nenhuma deixará fora, jogará fora. Ou seja,
Jesus Cristo, Ele sempre vai nos segurar na nossa mão, irmão. Irmão, por mais que você esteja desviado aí do caminho do Senhor, um dia você que foi crente, você não está feliz, irmão, no pecado. Eu sei disso, irmão. Você está aí, você sente que está sentindo um pedaço, está faltando um pedaço na sua vida. Você sente um vazio. É Jesus Cristo, irmão. Um dia você andou de mão dadas com Jesus Cristo e por causa do pecado você soltou da mão dele e voltou para o mundo. Você não está feliz, irmão. Você está vazio. Você está triste. Você está passando aí, você está na mão do maligno. Você está passando aí por várias lutas, várias batalhas. Deus está permitindo que você passe por tudo isso, irmão, para você se voltar para Ele. Porque, irmão, não existe outro caminho. Não tem para onde você correr, irmão. Não tem para onde você ir, irmão. Você que está desviado do caminho do Senhor. Não tem para onde você ir. Você pode estar com os pés à porta do abismo, chegando na porta do inferno. Jesus não vai perder a sua alma. Aqueles que Deus deu para Ele, Ele não vai perder. Ele não vai jogar fora. Então, irmão, você que está desviado do caminho do Senhor, pede perdão dos teus pecados, irmão. Volta para os braços do Senhor Jesus, como aquele filho pródigo que saiu do chiqueiro e voltou. E o pai dele estava lá de braços abertos, fez uma festa, mandou matar um carneiro, colocou um anel no dedo dele, tirou aquelas roupas sujas do chiqueiro do porco e deu roupas brancas para ele, irmão. Se volta para Jesus. E você, irmão, que está afastado aí dos caminhos do Senhor, que está afastado não, que nunca entregou sua vida para Jesus Cristo, eu tenho algo para falar para você, irmão. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, o pior dos pecados, os piores dos pecados, Jesus já carregou na cruz. Todos os pecados da humanidade, todo o seu pecado, o pior que seja, Jesus já carregou. Ele está para você, Ele veio para você, Ele veio para os doentes. Ele não veio para as pessoas sãs, pelas pessoas saudáveis. Ele veio para os pobres, os humildes de espírito. Ele veio para você, pecador. A palavra de Deus diz para a gente buscar o reino de Deus e todas as coisas, porque tudo mais vos serão acrescentados. Busque o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos serão acrescentados. Então não importa, irmão, o que você fez. Não importa. Você tem um Pai lá no céu, Deus, o Criador de todas as coisas. Você pode não ter tido um pai aqui na terra. Eu entendo porque é muito difícil a gente reconhecer um Deus que a gente não vê. Aliás, a gente vê, é porque a gente é cego. O maligno, ele nos cega. Eu digo que a pessoa mais incrédula do mundo é só ela olhar para o mar, as estrelas, o céu, a lua, as aves voando, as flores. O céu, eles já proclamam as obras da criação do nosso Deus. A pessoa mais incrédula do mundo, eu digo, vai para a natureza. Não tem como, irmão. Até próprios cientistas hoje em dia não acreditam que Deus não exista. Muitos deles estão se convertendo, porque não conseguem explicar a dimensão do universo. Então, irmão, é uma coisa que eu tenho para falar para você, irmão. Pensa, irmão, na tua alma. Para onde está encaminhando a tua alma, irmão? Se Deus te chamar hoje, né? Porque a morte é certa. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Irmão, tu não vai levar nada. O que tu tem aí de bens materiais, você tá deixando aí para as pessoas que ficarem aqui, seja teus filhos ou não, brigarem, irmão. Pode ver. Herança só dá briga. Então, irmão, a palavra de Deus diz pra gente amontoar tesouros lá no céu, onde as traças e nem os besouros vão corroer. Se tu tem aí um monte de bens, irmão, tu vai deixar aí para os outros ficarem brigando? Vende esses bens, irmão. Investe numa obra missionária aí. Existem muitas organizações missionárias sérias que precisam de recursos para mandar missionários para todos os lugares do mundo, porque a palavra de Deus diz: ide pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, irmão, uma coisa eu te pergunto: se Deus te chamar hoje, te chamar para o pó, para onde a tua alma vai, irmão? A gente é corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus, como disse Jó. Ele o deu, ele tomou. O corpo vai voltar para o pó e a alma, ou ela vai para o lago de fogo do enxofre, irmão, ou vai para Deus, ou vai lá sentar junto com os anjos, louvar o Senhor, igual todo esse ensino que o homem ensinou aqui. Então, irmão, uma coisa eu digo para você, que nós possamos falar como Paulo falou, porque para mim o viver é Cristo
E o morrer é lucro. Se você morrer hoje com Jesus Cristo, você vai sair do lucro. Você vai sair da vida de trevas daqui para viver uma vida de santidade lá. Não vai ter mais lutas contra o pecado, contra a carne, contra Satanás, contra seus demônios. É viver no paraíso, irmão. Para o resto da vida, pelos séculos dos séculos, igual diz a palavra. Então, irmão, que você não seja um tolo, que você possa morrer com Cristo. Portanto, irmão, você escolhe lucro ou prejuízo. Lucro, morrer com Cristo. Prejuízo, morrer com Satanás. Santo Espírito esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração